Olá, queridos irmãos, paz. Estamos aqui reunidos para mais uma EBN, né? O pastor Tom me incumbiu dessa missão de poder compartilhar com vocês mais uma palavra e agradeço a Deus pela oportunidade e pela responsabilidade, né? Que Deus me guie ao ministrar a palavra para vocês, da mesma maneira como essa palavra me ministrou, que ela venha ministrar cada um de vocês. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para que vocês compartilhassem o link da ministração para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra e venham a ser ministradas, assim como eu fui ministrado e assim como eu espero que vocês sejam, que mais pessoas possam ser ministradas por esta palavra também, tá? O tema da ministração de hoje é a liberdade mediante Jesus Cristo, tá? A liberdade mediante Jesus Cristo. E o texto que nós usaremos como base, ele está em Gálatas 5, do versículo 1 ao versículo 15, ok? Gálatas 5, do versículo 1 ao versículo 15. E eu vou começar a ministrar e daqui a pouco a gente começa a ler a palavra. Para contextualizar, né, eu não sei como foi o processo de conversão de vocês, mas eu lembro exatamente como foi o meu. Eu não era cristão, eu fui criado por uma família ou melhor, não é que eu não era cristão, né? Nós éramos católicos, porém católicos não praticantes. Eram poucas as vezes que as pessoas da minha família iam à missa, era mais a minha avó, ou uma tia ou outra, mas não era aquela coisa constante, o pessoal nunca foi de fato praticante na igreja católica, né? E eu menos ainda, eu não era nem um pouco praticante. Eu não fiz catecismo, não fiz crisma, não fiz nada disso. Primeira comunhão, nada. Eu fui batizado, né? Mas era um bebê ainda quando eu fui batizado, então eu não tinha contato algum. As pouquíssimas missas em que eu fui, ou era missa de sétimo dia de alguém que havia falecido, fui em um ou outro casamento, mas não tinha contato algum de fato com o cristianismo naquela época. Então eu vivia mundanamente até os meus 17, 18 anos, quando eu comecei a ir de vez ou outra à igreja, né, com a minha mãe se converteu primeiro, e aí depois eu vim a conhecer a Tuane, né, que é a minha esposa hoje, e através dela Deus foi me tocando. Através dela não, né? Através desse relacionamento com ela e através das idas à igreja com a minha mãe, Deus foi me tocando, né? O Espírito Santo foi me tocando. E aí eu fui abandonando velhas práticas, né? A vida que eu vivia antes de conhecer a Cristo e fui começando a de fato compreender quem Deus era e querer viver mais para Ele do que para as minhas próprias vontades. Porém, no local onde eu me batizei, eu era apresentado constantemente a um Deus que para mim ele era estranho, né? Apesar de eu estar lá, eu achava estranho, porque da maneira como Deus era apresentado para mim, ele era um Deus que barganhava com seus filhos e que condicionava o seu amor, né? Ele era um Deus que mantinha os seus filhos cativos, presos em amarras religiosas, né? Então era tudo muito condicionado. Deus só faria ou Deus só agiria em nossas vidas se nós dessemos algo em troca, né? Nós tínhamos que fazer coisas, nós tínhamos que ser de determinadas formas para que Deus pudesse agir. E isso para mim era muito complexo, pois eu não via relação alguma desse Deus que era pregado com aquilo que eu lia na Bíblia, né? Com aquilo que a Bíblia de fato apresentava. Ou melhor, apresenta. Não havia muita coerência para mim nesse sentido. E eu e minha mãe, como nós íamos juntos à igreja, a gente debatia muitas vezes a respeito disso, né? Dessas questões que me deixavam inquieto em relação à palavra. Só que Deus foi misericordioso demais comigo, né? Porque Ele foi abrindo os meus olhos aos poucos, né? Devido aos questionamentos que eu fazia. E foi me apresentando pessoas que tentavam e ainda tentam, né, pregar e viver o evangelho de fato, né? E aí que eu abro um parênteses para poder falar a respeito de Tom e Elsa, que
são pessoas que de fato me ensinaram muito a respeito do Evangelho, né? Através das ministrações, das pregações deles e de algumas outras pessoas, mas principalmente deles, né? Que são os nossos pastores, os pastores da CCR, né? Da Comunidade Cristã Redenção, eu de fato aprendi muito mais e comecei a ver muito mais coerência entre o Jesus que era ministrado e o Jesus que eu conheci nas Escrituras, né? Na palavra de Deus. E ali eu comecei a ver que de fato, quem de fato Jesus era, né? Então, a palavra me mostrava e eles, e através da vida do Tom e da Elza, eu era ensinado sobre algumas questões. Então, louvo a Deus pela vida deles e que Deus continue a usá-los para ministrar vidas, né? Para ensinar a respeito da palavra, do Evangelho, né? Graças a Deus, a Comunidade Cristã Redenção, ela é ensinada a viver, compreender de fato a palavra escrita, né? Na Bíblia, nas Escrituras. E aí eu fui apresentado a Deus que de fato eu conhecia, né? O Deus Santíssimo da Trindade, né? O Deus da Santíssima Trindade, o Deus que é Criador, que é o Redentor e o Consolador de todos nós. O Deus que, mediante a sua graça e misericórdia, nos deu vida e liberdade, que é o tema da ministração de hoje, né? Essa liberdade, ela é tão maravilhosa que nos tira qualquer amarra e nos faz, ou ao menos deveria fazer, querer estar mais próximos de Deus, em um relacionamento constante e fiel, tá? E isso deveria se refletir na igreja, mas, infelizmente, nem sempre é o que acontece, porque nem todos entenderam ainda a liberdade que nos foi e é concedida por Jesus Cristo, tá? E muitos não entendem essa liberdade devido ao paradoxo que, né, segundo o qual o cristão é visto. Ele é visto da seguinte forma, né? Visto não, ele é. O cristão é um ser absolutamente livre mediante Jesus Cristo. É importante que a gente entenda isso, né? Ele é um cristão. O cristão é um ser absolutamente livre, ao mesmo tempo em que é servo de todos, né? O cristianismo, ele nos ensina isso, ele nos mostra que nós somos, né? Sendo pequenos cristos, nós somos absolutamente livres, ao mesmo tempo em que somos servos de todos. E por não compreender muito bem isso, né, os cristãos, as pessoas que estão dentro da igreja, por não compreenderem muito bem isso, elas acabam vivendo extremos opostos, né? A igreja, ela fica repleta de pessoas que vivem extremos opostos. De um lado, pessoas que acham que por serem livres podem fazer o que quiser, sem responsabilidade alguma com o corpo, né? Atendendo aos próprios desejos. E do outro lado, né, muitas pessoas que acham, né, estando dentro da igreja, acham que liberdade demais faz mal, que deveríamos estabelecer regras e leis para manter as pessoas na linha. Acaba tendo esses dois opostos. E não é isso que a liberdade é. A liberdade que Cristo nos deu através do sacrifício na cruz não sugere nenhum dos dois pontos. Nem que a gente é livre para fazer tudo da nossa maneira, do jeito que a gente quer, sem nenhum tipo de responsabilidade, e nem algo ruim, uma liberdade ruim, em que, se concedida em demasia, vai fazer mal para o corpo, então devem ser colocadas amarras para que não sejamos animais selvagens, digamos assim, né? Que não percamos o controle. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina, não foi isso que Jesus conseguiu para nós através do sacrifício, né? Nenhum dos dois extremos é saudável. Saudável é compreender de fato o preço que foi pago para que tivéssemos liberdade e saber desfrutar da mesma com sabedoria, tá? Eu estava vendo outro dia uma ministração do Luciano Subirá e ele falou algo bastante interessante a respeito da liberdade, né? Porque
assim, se a gente for levar para um contexto de Novo Testamento e Velho Testamento, a gente antes vivia, né, o povo vivia pela lei, né, vivia no legalismo. E o legalismo era cheio de regras, né, muitas regras essas que o homem foi tornando impossível de serem cumpridas. E aí Jesus veio e mostrou que não era mais necessário nós vivermos pela lei. Não que ela tivesse que ser abolida como um todo, mas que o parâmetro seria outro, não seria mais o jugo do pecado, né? Mas sim a vida em Cristo Jesus. O parâmetro seria seguir a Cristo, fazer o que Jesus fazia, né? Ser imitador dele. E aí sim, se nós vivêssemos tentando imitar a Cristo, acredito que nós alcançaríamos, ou alcançaremos, né? Se vivermos imitando a Cristo, alcançaremos a vida eterna com o Pai. E o que ele disse, né? O Luciano Subirá disse o seguinte: deixar de viver debaixo da lei, no legalismo, e viver pela graça, não significa que vamos viver uma vida sem regras e sem obediência, mas sim que o jugo da desobediência e da força do pecado é quebrado e que nós somos empoderados por Deus. Então, nós vivemos uma liberdade que nos dá poder para fazer a vontade do Pai, sem regras, sem amarras, sem prisões. Certo? E diante disso, né, diante desse entendimento, eu gostaria de compartilhar com vocês 3 tópicos que eu acredito que possam nos ajudar a entender e viver como igreja a liberdade que recebemos de Jesus Cristo. Longe de mim ser dono da verdade, aqui eu só estou compartilhando com vocês algo que eu compreendi, né, e que eu entendo que ministrou a minha vida e que eu acredito que possa ministrar a vida de vocês. O primeiro tópico, né, primeira parte aqui que eu gostaria de compartilhar é o seguinte: não se tranquem em uma prisão. E agora nós vamos começar a ler o texto que está em Gálatas 5, e para essa primeira parte eu quero ler com vocês Gálatas 5, do 1 ao 4, que diz o seguinte: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito, isto mais uma vez para qualquer homem que deixar que os circuncidem. Esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. E só para contextualizar, tá? Contextualizar todo o texto que nós vamos ler. A carta de Paulo para os Gálatas, ela foi escrita no seguinte contexto. Quando a palavra de Deus quando o evangelho começou a ser disseminado por todo o Império Romano, o evangelho chegou, né, na Galácia, e lá estava acontecendo o seguinte problema. Muitos judeus que estavam se tornando cristãos, que estavam começando a compreender o evangelho de Cristo, eles tinham dúvidas. Toda transição gera dúvidas em quem está no meio do processo, né? Eles tinham dúvidas se deveriam ou não permanecer obedientes à lei, seguindo a lei de Moisés. Eles tinham que fazer ali as coisas como a lei de Moisés sugeria. Então muitos tinham essa dúvida. E outros que estavam recebendo o evangelho nem dúvida tinham. Eles acreditavam que sim, que deveriam permanecer, e aí os judeus, tá? Os judeus deveriam permanecer, sim, obedientes à lei, e que os gentios que estavam se convertendo ao cristianismo deveriam, assim como eles, ser obedientes à lei também. E Paulo, quando fica sabendo disso, ele escreve a carta advertindo, né, a igreja quanto a isso, né? Ele escreve uma carta combativa a essa prática
E ele explica que nós não devemos mais viver segundo a lei e aos costumes antigos, mas sim viver de acordo com o Evangelho, com os ensinamentos de Cristo, tá? Só para contextualizar. E aí outro dia, né, agora para voltar aqui para o primeiro tópico, né, não se tranquem em uma prisão. Outro dia compartilharam comigo uma postagem do Tiago Alicerce que foi até citado pelo Tom na igreja, acho que na nossa última RGD, ele falou, né, do trabalho que o Tiago Alicerce estava fazendo. Ele é um pastor de Santos e é um trabalho realmente interessante, né, a maneira como ele enxerga o Evangelho. E essa postagem que compartilharam comigo dizia o seguinte: se eu preciso quebrar maldições, fazer campanhas e correntes, dar dinheiro para ser abençoado e ter cobertura espiritual, o que Jesus foi fazer na cruz? E essa postagem tem tudo a ver com essa condição a qual várias pessoas se submetem. A condição de se colocar deliberadamente em uma prisão, em se tornarem escravos, prisioneiros. Só que não são escravos e prisioneiros de Cristo. Não são servos uns dos outros. Não, eles colocam numa condição de escravos e prisioneiros da religiosidade. Muitas pessoas estão se colocando hoje, mesmo dentro da igreja, mesmo tendo contato e acesso ao Evangelho, muitas pessoas estão se colocando numa condição de prisioneiras, de escravas da religiosidade. Mas nós temos que compreender que Jesus Cristo já nos libertou de todas as cadeias, de todas as amarras, de todas as prisões, quando ele foi para a cruz do Calvário, quando ele decidiu se sacrificar por nós. Ele já nos libertou de tudo isso. Então, não há nada, absolutamente nada que nós, humanos, possamos fazer para pagar o que Jesus fez por nós. Nada. O alto preço que ele pagou, né, com o próprio sangue, já nos deixou completamente livres para vivermos a vida em Cristo, né? Então, se nós já somos livres, né, pela graça e a misericórdia de Deus, por que nós nos colocamos voluntariamente numa prisão, né? E isso é muito complexo para mim, porque a palavra é muito clara quando ela fala sobre a liberdade que Cristo nos dá. E aí eu vejo, né, no nosso dia a dia, muitas pessoas apegadas a coisas que não fazem a menor diferença para Jesus, não fazem a menor diferença para a igreja, e elas acabam esquecendo de honrar ao próprio Jesus e ao que ele fez por nós com a sua própria vida, no dia a dia, né? Traçando um paralelo com o que diz o texto lido, né? Falando sobre nos desapegar de coisas que não nos ligam mais a Cristo. No texto fala sobre a circuncisão, que muitos judeus, era um costume antigo, né, dos judeus, era um costume, e não só um costume, tá? Era uma ordenança de Deus. Era uma aliança que havia entre Deus e o homem, a circuncisão. Os judeus deveriam sim fazer isso, mas isso é um mandamento para antes da vinda de Cristo, para antes do sacrifício de Cristo na cruz, certo? Então, antes disso, eles deveriam sim fazer isso, a circuncisão, porque era uma forma, era uma aliança que era feita entre o homem e Deus. Porém, após a vinda de Jesus Cristo, após o sacrifício de Jesus na cruz, nós fomos libertos dessa amarra, desse ritual. Já não era mais necessário. E o texto fala sobre isso. Paulo fala, por que vocês ainda estão se apegando nesse costume? Já não é mais necessário isso. Se vocês ficam se apegando tanto aos costumes e deixam de se apegar a Cristo, vocês já não têm mais parte com Ele. Vocês não têm parte com Cristo. Vocês não estão mais ligados a Deus, mas estão ligados apenas a um costume religioso.
E trazendo isso para os dias de hoje, a gente vê que existem muitas pessoas que estão muito apegadas a coisas, a rituais, a situações humanas que em nada tem ligação com o Evangelho. E aí existem inúmeros exemplos que a gente pode citar, né? Campanhas que são feitas nas igrejas, uso de artifícios ou utensílios santificados, né? A rosa abençoada, o copo da água ungido. A gente se apega a questões relacionadas à vestimenta, a vestimenta certa ou a vestimenta errada para estar na igreja. Se tem que estar de calça, se tem que estar de bermuda, se tem que usar saia ou se tem que estar de vestido, se pode ou não, roupa A ou roupa B. A gente acaba se apegando a rituais, a coisas que não fazem a menor diferença para Deus, não faz a menor diferença para o Evangelho, né? Há ainda quem se apegue nas questões do pode ou não pode, que ainda precisam de um guia espiritual. Existem pessoas que ainda dependem disso, de alguém que vá apontar para que lado você deve andar, alguém que vá dizer o que você deve ou não fazer. Existem pessoas que ainda acham que precisam de um guia, de alguém que vá determinar, que vá falar, interceder por você, entre você e Deus, vai fazer uma intercessão entre você e Deus. Isso não existe mais. Isso não existe mais. Jesus Cristo nos libertou desse tipo de situação. Hoje nós podemos ter livre acesso ao Pai, graças ao sacrifício de Jesus. Então você quer falar com Deus, você quer pedir para Deus, você quer chorar no colo do Pai, você pode. Você tem livre acesso para falar você e Deus. Você não precisa de mais ninguém para fazer essa intercessão por você. Eu não estou falando sobre pedir oração, tá, pessoal? É óbvio que você pedir oração, o círculo de oração é uma bênção. Quanto mais pessoas estiverem intercedendo no mesmo propósito, amém. O que eu quero dizer é que você é livre para conversar diretamente com o Pai. Você não precisa mais de um guia, você não precisa ir até o pastor e pedir para o pastor fazer. Você pode fazer, né? Você não precisa mais que o pastor determine se você pode ou não comprar o carro, se você pode ou não casar, ou se relacionar com A ou com B. Não é o pastor que vai determinar esse tipo de coisa. É o teu relacionamento com Deus. É Deus quem vai falar para você se você pode ou não, se você deve ou não. É você e Deus. Mas muitas pessoas ainda estão apegadas a isso, a esses costumes antigos. Essas questões do pode ou não pode, eu fico abismado com como a igreja ainda se apega nisso. E eu fico ainda mais abismado quando eu vejo isso acontecendo dentro da CCR, né, da Comunidade Cristã Redenção. Tantos anos que a gente está sendo ensinado, né, sobre esse tipo de questão, e ainda existem pessoas que discutem esse tipo de coisa com veemência, discutem até com irritação, porque elas acham que determinada coisa pode ou não pode, fica naquela discussão, sabe? Usando como exemplo aqui, sei lá, se pode tocar no louvor de boné ou se não pode tocar no louvor de boné, se pode ministrar de bermuda ou se não pode ministrar de bermuda, sabe? Se tatuagem pode ou não pode. Coisas que, biblicamente falando, não fazem a menor diferença. O Evangelho de Cristo não tem esse tipo de proibição, de amarra. Então, não se coloquem dentro de uma prisão. Cristo já te libertou. Viva essa liberdade. Não se coloque dentro de uma prisão. Você quer um guia espiritual? Você tem o seu guia espiritual. É Jesus Cristo. O seu condutor é Jesus Cristo. É a palavra de Deus, é a Bíblia. Esse é o seu guia. Não se coloque numa prisão. Viva a liberdade de Cristo. Amém?
O segundo tópico que eu gostaria de compartilhar com vocês é: reconheçam a autoridade de Cristo e vivam pela fé. Reconheçam a autoridade de Cristo e vivam pela fé. E aí, continuando o texto que nós começamos, né? Gálatas 5, agora do versículos 5 e 6, tá? Que diz: mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará, e é isso o que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Esse texto ele nos diz o seguinte, né? E aí, novamente, como eu havia falado para vocês, né, no contexto da época lá, onde as pessoas da Galácia os Gálatas estavam discutindo se a lei deveria ou não ser seguida, né? E Paulo diz que não, que a lei já não é mais válida, que o que vale para os dias de hoje é a fé, o amor e a fé em Deus. Isso quer dizer que a lei de Moisés agora ela é abominável, pessoal? Não é que a lei é abominável. Existem ensinamentos ali, existem condutas que nós podemos compreender como algo bom. Só que nós temos que entender o seguinte: a lei era para um outro contexto de vida, era para um outro momento da história. A lei de Moisés era para Israel. E uma coisa que a igreja tem que aprender de uma vez por todas é que nós não somos Israel. Nós não somos Israel. Nós somos igreja. Nós somos igreja. Nós não somos mais Israel. Nós somos igreja. Então, os ensinamentos do contexto de Israel, as reivindicações, os direcionamentos para Israel eram para Israel. Nós, como igreja, nós temos as nossas próprias recomendações. E nós temos o nosso farol, que é Jesus. Tá? Antes que eu gere qualquer tipo de dúvida na cabeça de vocês, o Velho Testamento não tem que ser desprezado de forma alguma. Tá? Nós só temos que entender que algumas coisas eram para o contexto daquela época e que já não cabem mais para nós. O que cabe para nós do Velho Testamento são os ensinamentos, são os exemplos, né, dos grandes homens da fé, né? E compreender que desde lá do início do Novo Testamento, Jesus estava sendo anunciado. Isso serve para nós. Durante toda a história, Jesus já vinha sendo anunciado. Então, de modo algum, nós devemos desprezar o Velho Testamento. Mas nós temos que entender que nós temos direcionamentos para nós, que somos igreja. Amém? Dito isto, né, nós temos que compreender que não há nada nem ninguém que você deva seguir a não ser Jesus Cristo. E você tem que reconhecer a autoridade dele e viver pela fé no Pai. Quando você manifesta a sua fé em Jesus Cristo, você está dando um grito de liberdade, pois compreende quem ele é e o que ele fez por você. Amém? Querer se apegar a coisas de antes de Cristo, a amarras, a essas amarras que eu estava falando, né? Eu estou sendo até um pouco repetitivo, mas ficar se apegando a essas coisas de antes de Cristo, né? A lei, ficar se apegando a regrinhas, isso mostra que você ainda está preso, que você ainda não se libertou em Jesus. Quando você entende quem Jesus de fato é, o que ele fez por você, né? E isso é tão maravilhoso que você é liberto. Você é liberto na hora. Então, compreenda quem Jesus é de fato. Reconheça a autoridade dele e viva pela fé nele.
Repito, quando você manifesta a sua fé em Jesus Cristo, você está dando um grito de liberdade. Liberdade. Você não está mais preso em amarra alguma. Você não está preso em mais nenhuma prisão. Você é livre para viver o Evangelho, para viver como igreja. Ok? Terceiro ponto. Sejam membros livres e saudáveis da igreja. Sejam membros livres e saudáveis. E aí agora a gente vai dar uma estendida um pouco maior, né? Porque a gente vai continuar o texto. Como eu falei para vocês, a gente já lê o capítulo 5 de Gálatas, do versículo 1 ao versículo 15. Já lemos até o 6 e agora nós vamos do 7 até o 15º, que diz o seguinte: vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus, que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá a certeza de que vocês voltarão a pensar da maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que eu sou perseguido? Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém. E quanto a esses homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que se castrassem de uma vez. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros, pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. O texto aqui, ele continua, só para lembrar a contextualização. Paulo estava falando com os judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, mas que queriam continuar vivendo sob o jugo da lei. E ele ainda dá, no versículo 7 ele fala que eles estavam indo bem. Quando a igreja começa, quando o evangelho começa a ser pregado, eles abrem a igreja lá na Galácia, eles estavam indo bem, estavam indo por um caminho certo, mas de repente deram ouvidos a alguém que quis plantar uma semente errada, né? E infelizmente estava conseguindo dar alguns frutos ruins, né? Infelizmente. E a igreja de hoje, infelizmente, ela também tem pessoas que ainda não compreenderam de fato quem é Jesus Cristo, a sua autoridade e a liberdade que ele nos concede. Por isso eu coloquei aqui que um dos 3 pontos importantes para nós vivermos a liberdade mediante Cristo Jesus é sermos membros livres e saudáveis, né? Sejam membros livres e saudáveis. E aqui eu quero destacar para vocês o verbo ser, né? E para isso eu trouxe alguns significados que o dicionário nos apresenta sobre o mesmo, né? E aí eu vou falar aqui para vocês alguns dos significados da palavra ser. Ser significa possuir identidade, característica ou propriedade intrínseca, particularidade ou capacidade inerente. Ou seja, quando você possui identidade, você tem características próprias, você tem uma propriedade intrínseca, algo que está dentro de você, ok? E por que eu quis destacar o verbo ser, né? Trazendo para esse contexto da liberdade, trazendo para esse contexto do quão importante para a igreja é que nós sejamos membros livres e saudáveis, sejamos de fato. Eu quis destacar o verbo ser porque, infelizmente, na igreja, hoje como um todo, nós temos muitas pessoas que estão, mas que não são igreja. Muitas pessoas, que estão, mas não são cristãs, que se dizem ser, mas não são. Temos no nosso meio pessoas que fazem parte do culto,
que atuam em ministérios, né, às vezes mais de um ministério até, mas que não têm de fato identidade com o corpo. Né? Muitas pessoas que estão mais preocupadas em parecer do que ser de fato. Né? Pessoas que deixam que o ego fale mais alto, que acham que o ego é mais importante do que o todo. Né? E para piorar, além de não ser, ainda agem, né? E aí eu não posso, é difícil julgar com clareza se voluntariamente ou não, mas além de não ser, elas ainda agem para que outros não sejam. Né? Pessoas que não estão sendo igreja, estão na igreja, não são igreja e ainda desvirtuam outras pessoas. Isso é terrível, isso é triste. Isso é muito triste, né? E o que isso tem a ver com liberdade? Isso tem tudo a ver com liberdade. Com a liberdade que Jesus Cristo nos deu. Porque... E aí o versículo, eu vou até reler os versículos 13, 14 e 15, que diz: porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros, pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Esses versículos eles deixam muito claro o que tudo isso tem a ver com liberdade. Ser livre em Cristo Jesus não é uma carta liberatória para você fazer o que você bem entender do seu jeito. Ser livre em Cristo Jesus te dá liberdade para viver o Evangelho de Cristo com responsabilidade. Nós cristãos temos responsabilidades. Certo? Nós temos responsabilidades. Nós temos responsabilidades com o corpo. Nós temos responsabilidades com a igreja. Nós temos responsabilidades uns com os outros. Nós temos responsabilidades até com quem não é da igreja. Nós temos responsabilidades. A maior responsabilidade que nós temos, né, como cristãos, é o de carregar esse nome e honrar a Deus em todo o momento das nossas vidas, onde quer que a gente pise, no nosso trabalho, na nossa escola, no local onde a gente costuma fazer algum tipo de atividade para lazer. Em qualquer lugar que a gente vá, nós temos a responsabilidade de honrar a Cristo. As pessoas têm que olhar para a gente e ver um exemplo. Porque nós somos cristãos. Sim, porque nós somos cristãos, nós temos que ser exemplo. Nós somos livres para isso. Para honrar a Deus. Não para fazer de qualquer jeito, qualquer coisa. E na igreja, infelizmente, tem muita gente fazendo de qualquer jeito, qualquer coisa, só para dizer que está fazendo. Só para dizer que está fazendo. Seja para impressionar alguém, seja para chamar a atenção do pastor. Só para dizer que está fazendo não serve. Não serve. Não adianta se empenhar para estar em várias atividades se teu coração de fato não está ali. Se teu coração de fato não está ali. Nós temos que ser corpo, não estar só no corpo. Pensando na administração, até fiz uma alusão ao seguinte fato, né? Tem muita gente sendo acessório e não membro, né? Você olha uma pessoa na rua, você vê um corpo inteiro da pessoa, e aí você vê a pessoa ali vestida, então ela tem uma camisa, mas a camisa tá no corpo, mas não é corpo. A pessoa tá com uma calça, a calça tá no corpo, mas não é corpo. Corpo, de fato, são os membros. Mão, pé, cabeça, né? Os membros, de fato, formam o corpo. Os acessórios não. Os acessórios até estão, mas não são.
E a igreja precisa de pessoas que sejam, que não só estejam. A igreja precisa de pessoas que sejam. Então nós temos que, mediante a liberdade que Jesus nos deu, entender as nossas responsabilidades com o corpo, com a igreja. Tá? Nós somos livres para viver um evangelho saudável. Um evangelho que nos dá liberdade para viver, sem amarras, sem prisões. Amém? Então os 3 pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês são, para que nós possamos viver a liberdade mediante Jesus Cristo, os 3 pontos são: não se tranquem em uma prisão, reconheçam a autoridade de Cristo e vivam pela fé, e sejam membros livres e saudáveis. Amém? E para concluir, eu gostaria de compartilhar com vocês o seguinte, que ter o entendimento, a compreensão da liberdade que Jesus nos dá é algo maravilhoso. A liberdade que foi concedida para nós está diretamente relacionada às nossas escolhas. E isso é que nós temos que compreender. Quando nós entendemos que somos livres, quando nós falamos da liberdade de Jesus Cristo para as nossas vidas, não é um alvará para fazer qualquer coisa da nossa forma, do nosso jeito, de qualquer jeito. Não. Quando nós compreendemos e falamos sobre a liberdade que Jesus Cristo nos deu através do sacrifício dele na cruz, nós estamos falando que nós temos liberdade para escolher. Nós temos liberdade para tomar decisões. Jesus Cristo nos deu poder de decisão. Ou seja, em qualquer situação que apareça no nosso dia a dia, nós temos a liberdade de escolher o que fazer ou não. E o que isso tem a ver com o cristianismo? Tudo. Tudo. Se é uma provocação, se eu estou saindo para o trabalho de manhã cedo no meu carro e eu tomo uma fechada, eu tenho a liberdade para escolher se eu vou ser reativo, ignorante, se eu vou entrar numa briga no trânsito ou não. Se eu vou manter a serenidade que Jesus pede que eu mantenha e vou seguir o meu caminho. Se eu recebo uma provocação no meu trabalho, seja de um colega de equipe ou seja do meu patrão, eu tenho liberdade para escolher se eu vou ou não responder àquela provocação. Se eu, como um homem casado, sou tentado por alguém a cometer um adultério, eu tenho liberdade para escolher ceder ou não aos desejos da minha carne. É essa liberdade que Jesus nos dá, a liberdade para escolher o que nós vamos fazer ou não, se o que nós vamos fazer agrada ou não a Ele. E isso é maravilhoso. Ter esse direito de escolha é maravilhoso. Saber que a gente pode ou não agradar a Deus com o que a gente escolher fazer da nossa vida é maravilhoso. Isso é uma prova gigantesca de amor, do amor de Deus por nós. Saber que Ele confia em nós, porque isso é confiança. Saber que Ele espera que a gente vá fazer a coisa certa, sem precisar estar ali o tempo inteiro apontando. Não, Ele já ensinou. É só pôr em prática o que Ele tem ensinado. É só pôr em prática o que Ele tem ensinado. Então, lembrem-se disso. Vocês são livres para escolher como viver. Se vão viver para Cristo ou se vão viver para vocês mesmos. Se vão viver para a vontade de Deus ou para a própria vontade. Só se lembrem de uma coisa, e isso é muito importante. Toda escolha sua, você é livre para fazer escolhas o tempo inteiro. No momento que você acorda até o momento que você vai deitar, você faz escolhas durante o seu dia. Toda escolha tem uma consequência. Se essa consequência vai ser boa ou se essa consequência vai ser ruim, vai depender da escolha que você fizer. Você é livre para fazer essa escolha. Só lembre-se que é você quem vai ter que lidar
com essa consequência. Amém? Lembre-se que você tem responsabilidade em relação ao que você está escolhendo. Você tem liberdade para escolher e vai ter responsabilidade quanto à sua escolha. E só para fechar, eu gostaria de compartilhar um último texto que está em 1 Coríntios 6,12, que contextualiza o que eu estou dizendo. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então lembre-se, você é livre para fazer o que você bem entender da sua vida. Mas você tem responsabilidades. E você tem um nome a zelar, que é o nome de Cristo. Tá? E você vai lidar com as consequências das suas escolhas. Portanto, viva a liberdade de Cristo. Você é livre para viver a liberdade e para viver as coisas que te levarão para a eternidade. Cristo te libertou. Viva essa liberdade. Porém, com sabedoria. Amém? Que essa palavra possa ter ministrado a sua vida, que essa palavra possa ter ministrado o seu coração, assim como me ministrou. Que Deus te abençoe muito e que você tenha discernimento em Cristo Jesus para fazer a vontade do Pai, para honrar o nome de Jesus Cristo com a sua vida, para ser um exemplo e para se libertar de todas as amarras. Jesus Cristo já te libertou. Não se coloque numa prisão novamente. Amém? Que Deus os abençoe. Até a próxima.